Olá, eu sou a Alessandra Amari, terapeuta integrativa e criadora do método Alessandra Amari, Memórias Afetivas Ressignificadas, Integradas e Harmonizadas. E continuando com a nova temporada de lives com novos convidados, com as lives com o tema Como Trabalhar a Energia de Cura no Seu Dia a Dia, hoje nós temos a Natália. Eu vou mandar o convite. A gente teve um probleminha com a live de ontem, não estava indo o convite. Vamos ver se hoje dá tudo certo. Natália tá aqui. Hoje deu certo. Graças a Deus. Vira Deixa a eu virar, câmera. peraí. Tá dando spoiler já dos seus Nossa, potenciais, hein? Tudo bem? tudo bom? E você, Lê? Tudo jóia, graças a Deus. Primeiro eu quero agradecer você ter aceitado o convite. Eu que E agradeço. agora se apresenta, por favor. Eu sou a Natália, tenho 37 anos, sou ex-CLT desde os meus 16 anos. E de 2 anos pra cá, minha vida deu assim, um baque de reviravolta. Hoje eu sou papeleira, criativa, dona do meu próprio negócio. E, ai, são tantas mudanças. E de acordo assim, com esse monte de coisa acontecendo, essas grandes mudanças, a prática que eu venho aprendendo com a Lê, né, em especial, do ato de ressignificar, foi o que foi colocando a minha vida assim, de uma forma mais leve, tudo no eixo. E eu indo em direção àquilo que eu precisava estar trilhando. E que hoje eu me encontro em êxtase, em êxtase, no que eu venho vivendo. Eu falo que nem eu sabia que eu precisava, cara, viver o que eu tô vivendo hoje, mas acho que Deus sabia do que eu precisava estar vivendo hoje. Que é só sentindo mesmo o que eu tô vivendo e sentindo o que eu tô sentindo hoje para poder entender. E, claro, né, que a Lê me ajudou muito nesse processo. O método dela, Alessandra Mari, que ela é terapeuta integrativa, né? E eu falo, meu processo já vem de anos já, aprendendo a tudo que eu venho aprendendo, eu falo, como ser humano, como espírito em evolução. E, contudo, depois de todo esse processo, aí eu venho contar para vocês, né, do poder de cura do meu dia a dia, que é em função hoje das minhas novas práticas, da minha nova função, onde eu venho me descobrindo cada dia mais. Em que aquilo que eu pratico hoje como forma profissional vem me transformando também aquilo que eu quero colocar como propósito na vida das pessoas, que é em função daquilo que eu venho trabalhando. Porque aquilo que eu desperto em mim é o que eu também quero despertar nas pessoas. E uma coisa que eu bato muito em cima é a questão da memória. E o quanto a gente é movido por memórias, movimentado por memórias, né? O quanto a gente eu falo assim, moldado por tudo aquilo que a memória em carro-chefe aí na frente da gente vai colocando a gente no caminho. E eu trago isso hoje com o meu trabalho, o poder de ressignificar essas memórias, de trazer essas memórias e de forma com mais valor ainda. E é isso. O que mais que eu tenho para falar, Lê? Acho que eu Tem falei um muita monte coisa. de Você tem coisa. muita coisa para falar sobre você e está totalmente ligado ao tema, por isso que eu achei incrível você vir compartilhar isso. Porque assim, você passou por várias coisas e assim, o quanto você se descobriu esse amor que você tem em abundância para compartilhar, não só com palavras, em acolher as pessoas, em querer puxar tudo para você, mas transformando. Ai, os meus trabalhos. Ele não sai, eu só vou tirar do plástico para mostrar, tá? Mas depois ele volta pro plástico. E isso daqui é uma maneira que não chegou só um devocional aqui, chegou amor. Então, isso aqui mostra o quanto você trabalha o amor todos os dias. E aqui é um devocional que você fez com muito carinho para mim e eu recebo esse carinho todos os dias, por isso que eu não tiro ele do saquinho para guardar, tá? Eu estou ensacando o carinho e o amor aqui. Mas o quanto você faz, o quanto você se descobriu através desse tipo de trabalho,
o quanto você compartilha seu amor e você ajuda as pessoas a resgatarem todo esse amor e a vivenciar isso, porque através de uma foto, através de uma frase, através de um desenho, você consegue transformar isso. E as pessoas precisam ser lembradas. A vida está tão puxada, tão corrida, que às vezes as pessoas se esquecem do óbvio, que é amar. Se você sentiu isso, cara, é porque eu tô no caminho certo, porque foi tudo que você disse, o que eu tentei colocar e o que eu tento colocar todos os dias naquilo que eu faço, entendeu? O despertar, é para a pessoa sentir, acordar e também conseguir sentir um direcionamento em busca do amor, em cima daquilo que traz aconchego, que traz amor, que deixa ela num ambiente, assim, quando ela olha, ou quando ela pega um produto meu, entendeu? Que ela possa sentir que é isso, entendeu? Que eu quero colocar, quando eu coloco a minha criatividade, o meu tempo, o meu amor, o meu empenho num produto que eu faço, o que eu crio. Tem agora uma nova onda que eu estou criando, que é os livrinhos de colorir, na forma realista, né? E que eu falo que daqui uns tempos, uns anos, que eu falo, cara, como é bom. Antigamente, hoje eu não digo tanto, mas antigamente era uma coisa que eu amava muito. Os domingos, depois do almoço, a gente pegar fotografias, sentar Sim, com a família, eu adoro fazer não é isso. verdade? Eu falo que isso, cara, é um negócio que vem de tanto. Assim, quando a gente pega um álbum de fotografia para ver, para poder ver as fotos e ver, a gente entra na zoação, na brincadeira, olha lá como você era. E eu falo, é um momento tão descontraído, tão gostoso com a família. E que nos dias de hoje, na correria, isso está se perdendo um pouco, né? E é uma das coisas que, com o livro de colorir, né? O famoso Bob Goods, eu estou fazendo uma releitura, mas na minha versão, né? Que é fazendo essa caracterização com as próprias imagens, mas fazendo uma versão de colorir, mas uma forma bem realista. Que foi um projeto até da sua mãe, que me deu a primeira passagem para isso, que ela propôs esse projeto. E, cara, eu abracei e hoje eu falo que não tem quem não olhe e não se encante por esse projeto. É uma coisa que eu não posso divulgar, eu não divulgo nas redes sociais, porque são fotos de criança, mas eu ainda preciso me propor, o meu tempo ainda que está bem curto, mas fazer um livro da minha família, que aí eu posso usar como meu portfólio para fazer divulgação. Mas que eu falo assim, que quando a gente pega um livrinho desse para ver, a gente reacende, né? E isso futuramente, quando alguém for pegar novamente nas mãos para poder ver e lembrar desse momento que viveu com a família, que pintou com a família, ou as características físicas de quando era menorzinho, né? Eu falo, então isso eu acredito, né? Também seja uma prática da cura, né? Do poder da cura do dia a dia. Com certeza, com essa história do digital, dificilmente. Eu sou da época do papel. Eu gosto de papel, eu gosto de imprimir as coisas, eu gosto de foto impressa, eu adoro álbum. E com essa história do digital e da praticidade de você pegar o celular, pá, aí você vai e coloca lá na pastinha do celular, aí depois descarrega, põe numa pastinha e E esquece ali de lá. fica. E aí, quando você faz esse tipo de trabalho, que nem você fez o devocional, e você faz esse tipo de trabalho, fazendo uma releitura das fotos, você traz de volta isso, porque você recebe a foto no digital, só que aí você eterniza no papel, fazendo a criança vivenciar, a família vivenciar aquilo, e aí vai ter sempre aquela história em volta daquela foto, mantendo sempre acesa essa memória afetiva relacionada ali da foto. Ah, lembra desse dia? Aí é a mesma história, só que vai ser interagindo com as crianças. Isso mesmo. Com as crianças e com a família, né? Porque isso assim não é só voltado para a criança, que a criança tem mais facilidade, mas tem tantas técnicas terapêuticas, tem, por exemplo, uma técnica que chama arte terapia. E na arte terapia se trabalha muito o artesanato. E aí isso é uma maneira de você também levar esse tipo de material para quem quer exercer isso também. Porque não tinha aqueles livros de mandalas? A pessoa fica Sim. pintando lá mandala. Então, hoje ela pode pintar, de repente, uma releitura de uma memória dela, Sim. das imagens, de fotos que ela pode mandar para você. Com toda certeza. E também que é o meu projeto, que vai ser um projeto do meu coração. A perca do meu pai. Eu falo que eu sinto muito o meu filhinho mais novo, meu bebezinho, não poder conhecer o meu pai. Mas o meu trabalho, daqui uns dias eu vou montar um projetinho onde eu vou fazer uma releitura do meu pai com os netos. Entendeu? Que Inclusive o Gael vai estar lá. Isso legal! está na minha cabeça, cara, esse projeto. E ele vai sair. Porque isso aí atrás, né? Como um grande aliado para a gente, principalmente no trabalho que eu venho desenvolvendo. E logo, logo eu vou montar esse projeto. E vou proporcionar também para as pessoas essa opção também,
de estar colocando pessoas que não estão mais entre a gente, mas que às vezes você sente por não estar ali presente, às vezes numa reunião de família, e eternizando através desse trabalho com a IA e colocando esse ente que não está mais junto com a família que ainda vive aqui nesse plano, né? E que, de certa forma, também, né? Eterniza o momento, passa para o papel e não que traz conforto, né? Não vai trazer conforto, porque quando a gente perde um ente querido, isso ainda está muito longe de. Mas que vai trazer um certo, assim, um certo buraquinho sendo preenchido com a sensação da ausência, né? De como seria, porque a gente fica bitolado com isso, né? E acredito também que isso também gera um poder de cura, né? De ressignificação, para esses sentimentos que a gente tem do luto, que muitas vezes é eterno. E através do meu trabalho também eu vou conseguir proporcionar isso de uma forma indireta, mas que conecta, né, o sentimento aos meus projetos também, que é a base do meu trabalho, a base do meu projeto, são os sentimentos, são as emoções, são as memórias. E isso vai ser. E quando Deus me colocou nisso, que foi assim, uma coisa à toa, porque eu não tinha nem mente, nem pensava em fazer esse trabalho que eu faço hoje. Foi através do aniversário de primeiro ano do Gael, do meu bebezinho. Eu ainda falei pro Rafa, falei, amor, eu preciso de ocupar o meu tempo, né? Sempre fui CLT, nunca fiquei em casa, ocioso. Ele falou assim, aproveita então o aniversário do Gael, porque você sempre gostou de artesanato, para montar a lembrancinha. Aí foi atrás disso que eu fui atrás de uma máquina para fazer uma laminação de umas impressões que eu ia fazer. E que, por fim, o aniversário dele, as coisas que eu fiz foi em cima da hora, porque começou a surgir coisas e coisas que foi aparecendo, foi acontecendo, e quando eu me vi, eu já estava aqui, fazendo o que eu faço hoje. Fluiu tudo de uma maneira. E aí um foi puxando o outro, porque aí você deu a lembrancinha, aí um Isso foi surgindo encomenda e as coisas foram engrenando. Foi isso mesmo. Começou a alta demanda, a alta temporada do Bobbie Goods né, no começo desse ano, que foi uma febre para criançada, que ajudou muito também, que eu falo também que eu usei dentro da minha casa, e que eu falo que é um excelente também aliado para quem quer diminuir telas das crianças, quem quer treinar, né, coordenação motora, até mesmo um talento, que muitos que eu vejo, que eu vi desenho de criança que eu fiquei maravilhada, também porque tinham técnicas de sombreamento, de muita Sim, coisa que o desenvolve também, né? muito. A imaginação, muita coisa, que eu falo que o poder do livro de colorir trouxe, né? E aí começou essa onda e surfei nela. Comecei também a ter um monte de pedido, por fim as coisas da lembrancinhas do Gael ficou, tipo, para a última semana do aniversário dele, que a gente foi aproveitando esse momento. E aí depois disso eu falei, por que ficar só no livrinho de colorir, né? Por que não outros tipos de tag, mas também para colorir, para que as crianças possam utilizar e tá dando super certo. E faço outras coisas. O devocional também é o meu xodozinho. Eu falo que é um momento íntimo seu, né? Que você tem com Deus, com seus propósitos, com o ato da gratidão. Tudo isso. Que isso também vem também através do meu trabalho, através também do devocional, da leitura diária com a Bíblia. E não só isso, o ato também da leitura em família, que muitas vezes você está num devocional, mas o ato da leitura, né? Isso vem acontecendo também dentro da minha casa, também, impulsionado também, graças a Deus, as suas terapias, que vem me direcionando, me dando clareza, e muita coisa que a gente precisa ajustar, ressignificar, aprender e colocar em prática, né? Com o marido, com os filhos, e tudo isso, ali também traz para a vida da gente. E, e é isso. Faz parte. O legal, assim, de tudo isso é que você, que nem você falou, que o Rafa comentou com você. Ah, você gosta de artesanato, então faz. Então, tem muitas pessoas que têm uma crença de que o hobby delas não pode se tornar uma fonte de renda. E Acredite você que pode. e você transformou. É algo que você gosta, que você sente prazer em fazer, e você ainda coloca um significado mais intenso, porque não é só o teu prazer ali. É o você transferir aquilo para a pessoa através do produto que você faz, do material que você cria. Então, o seu hobby, algo que você ama, você coloca tanto amor ali, que a pessoa sente quando chega ali para ela. E se tornou uma coisa, uma forma de trabalho. Sim. E eu falo, é a energia, né? É a energia que vibra, cara. Que eu falo assim, que faz assim. Quando eu tô criando, eu falo. É umas coisas assim que eu falo que, tipo, é uns estalos que dá, sabe? Na hora que tá criando. Uhum.
E toda vez que eu tô assim, eu lembro de você. Toda vez que eu tô criando. Toda vez. Porque você falou isso pra mim. Nath, o seu perfil é assim, ó. É de muita criação. E toda vez que eu tô criando, eu falo, mano, olha lá, a Lei é porreta, cara. Porque. E não falo nem que não acreditava isso em mim, não é isso. Mas você foi parte disso, me ajudando a entender que eu podia ir muito, muito, muito além, que eu podia enxergar em mim coisas que eu ainda estava passando despercebida e eu não estava conseguindo entender, entendeu? Acho que você consegue entender o que eu tô querendo dizer, né? Entendi. E com isso eu falo assim, vem naquela minha metodologia de vida que eu tenho para mim. Se eu estiver acordando todos os dias na direção de tentar ser a minha melhor versão e direcionando as pessoas à minha volta também, despertando os melhores dela, cara, eu tô no caminho certo. E através do meu trabalho eu me identifico justamente por conta disso. Porque quando eu crio algo que eu olho que a pessoa fala, cara, sabe? Eu falo, realmente, a gente consegue despertar até o melhor na pessoa quando abre aquele presente, né? Despertar em quando da maneira como ela vai manusear, como ela vai utilizar o produto, às vezes, que ela encomendou, o que eu presenteei, eu falo, cara, faz tudo valer a pena. Inclusive, um dos emblemas das minhas sacolinhas também, que eu tô com sacolinhas criativas, é isso. Quando o meu trabalho toca o coração de alguém, faz tudo valer a pena. E realmente faz tudo valer a pena. Nossa, se faz, que chega com todo amor. Esse aqui, eu tenho um carinho muito grande por ele. Quando eu falo que eu não uso, não uso assim de escrever. Eu abro, vejo devocional, faço, mas eu escrevi em outro lugar. Esse aqui eu guardo. Mas a gente faz outros. É muito lindo. Não, não, você vai fazer outro, sim, você vai fazer. Mas esse é meu xodózinho, entendeu? Esse E esse aqui, foi o primeiro modelinho que eu fiz do jeitinho dos seus. Foi o único até hoje que eu fiz esse com dois passantezinhos, com as abinhas, com os as cantoneirinhas douradas. Esse foi o primeiro, até agora foi o único. Aí da Laura falou, nossa, mãe, que exato. A Laura falou, nossa, mãe, que exagero essa, desse passante. Eu falei, cara, mas eu quis. Deus tocou no meu coração que era pra ser assim. Eu fiz assim. essa vai ser a capa da live. Ai, que linda. Não, eu Muito linda. amei. E a Lê também, né? Que nem eu falei, essa capa foi também feita pra você, porque houve uma época que você fez balé, né? Uhum, E isso me marcou, fiz. que eu lembro, tipo assim, a Lê, ela não deixa de se permitir, né? Viver o novo. E aí quando eu falei, e eu tava assim, eu fiz a vários, só que aí com capa de leão, né, com coroa, outras coisas, Iexuá, essas coisas, né? E até eu tava nessa tecla pra você. Eu fiz várias, acho que eu devo ter feito umas 8 capas. Aí eu falei, mas ainda não é. Aí me veio, eu falei, não. Falei, a Lê fez balé, eu falei, eu vou fazer diferente esse devocional. E que bom que você gostou. Não, Fico eu muito, amei, muito eu feliz. amei. O balé tem um significado para mim. Eu fui fazendo uma época que eu precisava trabalhar uma determinada questão em mim e veio com todo esse significado. Então, assim, o que eu amei é que você captou a essência. E assim como você fez os livrinhos das minhas sobrinhas, assim como você fez outras coisas que aí a gente você foi compartilhando, foi contando, você pega a essência ali do que é eternizado. Então, é a história de deixar o legado. Quando você deixou de uma maneira que as pessoas enxergam, interagem, porque não é uma coisa só para ficar ali, interagem e aquilo vai trabalhando memórias significativas mesmo. Memórias que às vezes estavam no inconsciente lá guardadas de alguma maneira, como uma forma de defesa. E quando você traz aquilo para interagir, para o colorir, para o manusear, para o contar, olhar aquilo, lembrar da história, porque sempre tem uma memória afetiva, né, alguma felicidade relacionada àquilo, Uhum. alguma questão do coração. Isso você eterniza e você ativa nas pessoas o realizar. Você ativa nas pessoas aquela coisa assim, eu posso, eu consigo, eu faço. Porque você está fortalecendo o amor. Você está, tipo, dando vitamina para o amor todo dia. Tem tanta gente que toma tanta vitamina comprimido, e isso é uma vitamina perfeita. E você dá ali doses diárias de vitaminas através do trabalho aqui. Isso me enche, cara, me infla como ser humano. Me É infla muito mesmo, de legal, todo o nossa. coração. Por isso você precisa compartilhar isso, a tua história precisa ser compartilhada, que muitas pessoas conheçam mais ainda seu trabalho, para que isso alcance muita gente, para que as pessoas enxerguem o outro lado, às vezes, de uma foto que está esquecida na galeria do celular ainda,
e nem dá bola quando quer para alguma coisa, tem que ficar lá caçando foto, na vez de já pegar e aí fazer uma coleção dos livros e deixar ali. Eu tenho um tio que ele tem tudo organizadinho, assim, era muito legal chegar na casa dele, que ele tinha todos os álbuns, tudo organizadinho lá, Que e é coisa uma linda. delícia, tudo Não é? assim, pegar, ver as fotos, tudo. A minha mãe tem numa caixa que ela guarda lá, o meu tá numa caixa ali separado, que tá fácil também de pegar, porque para mim tem que estar fácil. Fácil de pegar, para eu pegar e manusear ali. A hora que eu terminar a decoração da minha casa, vai ter uma estante do tipo dessa, com vários álbuns ali, porque eu gosto dessa coisa também do papel, do manusear. A hora que a gente toca, a gente está trabalhando com um dos sentidos, que é o tato. A hora que você abre o visual, e aí você começa, às vezes, a falar para você escutar, então você vai colorindo ali de uma maneira que você vai ativando memórias também, é muito gostoso. Muito top, muito top. Vou também colocar essa prática da organização dos meus álbuns. Minha mãe tem bastante, eu não tenho. Foi onde eu vi que eu era muito falha. Falei, tô fazendo um projetinho também para uma cliente. São 3 clientes, aliás. E na mesma semana eu achei muito legal. As 3 me procuraram para apresentar ideias. O, o foco principal é o mesmo, são as memórias futuras. Mas são projetos diferentes. Uma quis um livro para ela colocar, para ela colar fotos, onde ela quer acompanhar o desenvolvimento da filha. Que legal. Outras quis um caderno de anotações para anotar sensações do dia, momentos assim que teve com o filho, para futuramente ele também pegar esse livro. Um conhecimento novo que ele teve, um aprendizado novo que ele teve, e todos são de bebês até 2 anos, essas mães. E a outra também, que é um caderno já com a versão livro e anotações, também a capa trabalhada com o IA também, com o tema de Alice nos Países das Maravilhas, que na versão que a gente coloca também a criança, também interagindo com esse cenário, onde ela vai fazer também as anotações e a colagem dessas fotos. E eu falo, parece que as pessoas estão começando a se conectar novamente com esse eu da nossa infância, que está adormecido, de querer reviver as fotos, e aí elas começam a pensar que futuramente isso vai ser um grande tesouro, né? É verdade. E é verdade. E aí eu falo, cara, é isso que eu quero para minha vida com toda certeza. O Rafa também tem a questão da máquina também 3D, que ele está trabalhando também, desenvolvendo, que ele também está começando a trabalhar com os projetos de porta-retrato também, que eu estou achando o máximo. Eu falo assim que isso também, às vezes uma coisa diferente, um projeto diferente, desperta na pessoa, né? Sim. E aí ela quer também em busca de fotos também para poder estar ali, visível, sem ser o celular, né? O meu pai, quando era em vida, ele lamentava até dizer chega, porque ele tinha um celular, onde no dia do nascimento da Rafaela, da minha filha do meio, ele havia fotografado o nascimento. E aí ele teve esse celular perdido ou roubado, não lembro, né? Ele não falava do celular, mas ele falava dessas fotos que estavam dentro desse Perdeu celular. a O foto. que ele perdeu, né? E se a gente, às vezes, se organizasse para poder colocar no papel mesmo, né? Que nem você disse, a gente não tinha tido essa perca dessas fotos. E ele, nossa, ele se lamentava muito. E um celular é isso, a gente está propício a isso, né? Um celular a perder, a apagar, a dar um pau no celular. E a gente, com o dia a dia, a correria do dia a dia, a gente está deixando de ter essas coisas registradas fisicamente, né? Principalmente para depois encadear esses, depois dos domingos à tarde, né? Que a gente Sim. senta para ver esses álbuns de fotografia, que eu falo que é tudo de bom. É um sentimento que, cara, eu não sei se todo mundo sente o que eu sinto, mas quando eu pego um álbum de fotografia para poder reviver e relembrar, é muito legal a sensação, né? Eu adoro. E, de Nossa. certa forma, eu falo que isso cura. Cura muitas vezes um sentimento que a gente está de tristeza, de angústia, né? Porque remete a gente a sensações lá da nossa infância, que é tudo de bom. É tudo de bom. Tem muitas pessoas que têm uma certa dificuldade em lidar com a infância. E você fazendo essa releitura, você colocando ali, você consegue trazer o outro lado. Até na hora da atividade do colorir, você consegue ter uma técnica de PNL que usa isso, o colorir e o deixar preto e branco. Dependendo da linha que vai utilizar no tratamento, na hora que você coloca o colorir ali numa coisa, você vai dando vida para algo que às vezes a pessoa bloqueou na memória dela. Só que quando eu bloqueia
Eu vou falar por cima, tá? Porque cada caso é um caso. Mas quando bloqueia uma memória de infância, a pessoa está bloqueando uma realização dela. Sim. Então, é por Quem isso que sabe a às gente não vezes pode usar muitas isso pessoas. como um ponto de ressignificar, né? Esse bloqueio de uma forma diferente e talvez idealizando, às vezes, algo que ela não teve na infância, que ela gostaria de ter também, que a IA também consegue trazer isso, né? Um cachorro que você teve na infância, que você perdeu esse cachorro. Essas ideias estão vindo na minha cabeça agora, tá? Não tinha dado de projeto. Falei que você, às vezes, né, gostaria de ter uma foto hoje, como seria esse seu amiguinho, né? Esse pet, esse gatinho que você tinha na infância, que a gente pode trazer na IA hoje também e fazer uma releitura, né? Ou às vezes nem para colorir, mas às vezes também para poder ter impresso, guardado dentro de um álbum. Não, e outra, você vai ativando a imaginação. Ativando a imaginação, você consegue. Primeiro faz neuroplasticidade, aí você já começa a ampliar ali. E no seu. O que isso tem a ver com o seu dia a dia? A hora que você ativa isso, você consegue enxergar oportunidades de mudança. Você, às vezes, num simples exercício que você está mexendo ali, você consegue ativar um modo de você. Você está, às vezes, num ciclo vicioso é trabalho, às vezes é relacionamento familiar, o que for. A hora que você faz uma atividade dessa, principalmente fora da rotina, você começa a mostrar para o seu cérebro novas saídas. E é aí que você consegue achar soluções para situações que você acreditava que não conseguia. Então, assim, todo tipo de. Tem, como eu falei no começo, tem a questão da arte terapia. Existe já, como tem musicoterapia, arte terapia, tem um veio de terapias integrativas, que é a arte terapia, que trabalha com pinturas, com artesanato, exatamente para ajudar a pessoa nesse processo. E você está fazendo de uma maneira como se fosse uma parte terapêutica. É um hobby que você transformou na sua profissão, algo que você ama fazer. Então não fica pesado, porque às vezes tem aquela cobrança, né? É uma coisa leve, é uma coisa que você vai usando a tua criatividade porque você está com prazer ali. E isso é o que eu falei no começo e o que eu repito, chega aqui na ponta. Chega para quem encomendou, chega para quem fez o pedido, para quem recebeu o presente, chega esse amor, chega esse carinho. E isso é uma coisa que fica, vem aquela coisa especial. É muito gostoso. Gratidão mesmo, por eu poder proporcionar isso para todos aqueles que receberam um produto feito por mim. E eu quero despertar isso mesmo, cada vez mais nas pessoas, que eles queiram e sempre eu seja sempre lembrada. Uma pessoa que, tipo assim, que vai proporcionar algo diferente, que vai trazer algo diferente, sentimentos diferentes, emoções diferentes, eternizar memórias, conectar memórias, né? E de alguma forma aí curando também, né? Que é a questão da nossa live. Algo também que às vezes ficou mal resolvido, que a gente queira ressignificar, que o meu trabalho, de diversas coisas que eu tenho para proporcionar, possa trazer também isso de alguma forma. Com certeza já está proporcionando. Então, ó, seguinte, quero agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui, quem está assistindo agora. A live vai ficar salva. O Aladim participando também. A live vai ficar salva no meu perfil, vai ficar marcado o perfil da Natália, para quem quiser conhecer mais os produtos dela, quiser conhecer o material dela. Ainda mais chegando agora final de ano, às vezes quer dar um presente significativo, na vez daqueles presentes de. Aladim, dá licença, por favor. Na vez daqueles presentes que às vezes não serve, a pessoa não gosta, dá um presente que é significativo. O Natal tem uma simbologia, tem uma questão religiosa, mas tem uma simbologia também que qualquer religião usa, que é a união, é o momento da união. Então, é uma lembrança, não é uma lembrancinha, é uma lembrança de momentos especiais. Então, um tipo de presente desse é muito legal. Fica a dica aí para presente de Natal, hein? A gente já está um mês antes Gratidão, do Lei, Natal. gratidão pela oportunidade, gratidão por fazer parte do seu dia a dia também, de me permitir que eu sou uma pessoa maravilhosa, tenho aprendido muito. E o projeto também que você vem trabalhando, mostrando, eu falo para quem eu conheço, eu paro, eu converso, gente, entra no perfil da Lê, segue ela, acompanha, porque você vai ver o quanto é transformador na sua vida. Seguir as dicas que ela dá, que eu falo que às vezes a gente está tão, assim, um turbilhão de emoções do dia a dia, da correria, e a gente não consegue entender o quanto a vida pode ser mais leve, o quanto a gente pode ter direcionamentos para poder realmente usufruir. E aquele velho, né, que ultimamente a gente tem escutado muito, a diferença de viver e de estar vivo, né? E aí a gente começa a entender que realmente tem diferença em viver e estar vivo, né? Cara, se permita viver, né? Se permita, né?
Não se permita estar vivo, se permita viver, porque é tudo de bom. E você pode fazer isso no seu trabalho, né? Como dona de casa, como tudo, seja qual for, né, a ocupação sua do dia a dia, você consegue sair dessas limitações, dessa rotina e ser diferente, e fazer a diferença, tanto para a sua vida quanto as pessoas à sua volta. Ele, mais uma vez, gratidão, tá? Você é uma dessas pessoas que, com toda certeza, desperta o melhor na gente. E continua com as suas lives, que vai dar, cara, que cada vez alcance mais pessoas, possa chegar a mais pessoas, moldar e mudar mais pessoas, famílias, uniões, filhos, mães, pais, tudo, tá? E as profissões a gente vê que realmente, né, que é o lugar que a gente mais está ali todos os dias dedicando o nosso dia, são nas profissões, e o quanto a gente pode fazer disso um ambiente muito mais leve, de amor, de paz, de aprendizado. Tá bom? Amém. Já deu tudo certo. Obrigada mais uma vez por todo o carinho. Vocês também têm um camarote aqui no meu coração. Não é nem um cantinho, é um camarote. Dá um beijo em todos aí. Agradeço muito você ter aceitado o convite e ter compartilhado a tua história. Obrigada. Tá Que possa, muitas aí, gente, muitas pessoas que às vezes está lá sem saber, perdido, que possa, cara, coloca o pé que Deus dá o chão. Que você vai bom? chegar muito além. E que nem você disse no começo, que possa fazer, às vezes, assim, um simples hobby daquilo que você se infla, né? De toda, assim, que te deslumbre, cara, naquilo que você faz, que possa também ser a sua forma de renda e que possa fazer a vida de outras pessoas muito diferente. Tá bom? Com Um beijo, certeza. Helena. Nath, obrigada, viu? Eu agradeço. Beijo a Estou todos e obrigada por estar até aqui. aqui. Tchau, gente. Obrigada, Tchau, Lê. tchau. Tchau.